Bom dia. A nossa reflexão de hoje fica a primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo 1 a 3. Versículo 1 e 2. Diz o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele também. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Interessante. O texto aqui começa apresentando o grande amor de Deus. Você sabia que o amor de Deus é incalculável? A linguagem humana é insuficiente para descrever a grandiosidade do amor de Deus. O fato de Jesus ter sido pregado na cruz com os braços abertos assim, significa de que a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus é inexplicável. É imensurável. Mas agora o texto diz o seguinte: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Muito bem. Mas para sermos chamados filhos de Deus, foi preciso Deus nos amar? Por quê? Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, independente dele nos amar ou não. Para entender bem esse assunto, entender melhor esse assunto aqui, é necessário que voltemos nossos pensamentos ao início de nossa história. Deus criou aquele paraíso, colocou de um casal, Adão e Eva, filho de Deus. E Deus tinha um propósito lindo na vida daquele casal. O projeto era bonito demais. Formar uma grande família. Esse era o ideal de Deus, de formar uma grande família aqui na terra de seres santos. Mas aconteceu uma tragédia, essa história todo mundo sabe. Que o Adão virou as costas para Deus e preferiu acreditar na proposta do outro. Deixou de ser servo de Deus para ser servo do outro. Deixou de obedecer a Deus para obedecer o outro. E, consequentemente, deixou de ser filho de Deus para ser filho do pecado, filho do mal. Essa é a dura realidade de Adão, e ele mergulhou, ele e a raça humana inteira nessa situação. Viemos a esse mundo nessa condição, filho do pecado. Não temos culpa disso, somos filhos de Adão, pecadores. E, consequentemente, separados de Deus, filho do mal, do pecado. Essa é a dura realidade da humanidade toda, sem exceção. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e separados estão de Deus. Parece que é 5, verso 20, se eu não estou enganado. É 5, 23 de Romanos. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz que todos, por um homem tem o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Tudo bem. O homem, criado por Deus, a semelhança de Deus, como filho amado de Deus, virou as costas para Deus e se tornou servo do outro. Situação. Mas Deus não deixou de amar, não. Deus continua amando. E o texto mais conhecido da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos que creem nele sejam salvos, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E esse texto aqui diz que o grande amor de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus de novo. E como é que isso funciona? Como é que o ser humano volta a ser filho de Deus? E a Bíblia usa até a linguagem de adoção. O ser humano foi criado por Deus, se arrebelou, se afastou de Deus, mas Deus recebe de volta como filho pródigo e o aceita
como filho adotivo. Entra a cena de Cristo pregado na cruz. Ele assumiu nossa culpa lá na cruz. Pagou na cruz o débito de toda a raça humana. Basta nos rendermos a Ele. Basta crermos e aceitarmos como nosso substituto, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso tudo. E Deus aceita de volta o rebelde e aceita como filho de novo. Veja que grande amor é esse. A ponto de sermos chamados seus filhos. Então, mas o texto continua dizendo o seguinte. Verso 2. Aliás, o verso 2. Agora somos filhos de Deus. Essa frase nós lemos agora aqui no livro de São João, primeira carta de João. Agora, por que o apóstolo diz agora? Agora, depois que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, entendemos que estávamos perdidos e nos rendemos a Cristo e nos entregamos a Ele, nos entregamos para ser seus filhos de novo. Ele nos recebe como filho e o apóstolo diz, agora somos filhos de Deus. Tem um detalhe. Ele continua dizendo aqui, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou que havemos de ser. O que é isso? Somos filhos de Deus, fomos a Jesus Cristo, fomos aceitos como filho, fomos perdoados, aceitos como filho pródigo, arrependido, mas ainda não se manifestou que havemos de ser. E o que é que havemos de ser? O que será que seremos? Como seremos? E quando é isso? Quando será isso? Muito bem, eu vou contar para vocês uma história que vai nos ajudar, uma ilustração que vai nos ajudar a entender bem esse assunto aqui. No tempo da escravatura, um senhor muito rico, viajando a cavalo, se hospedou na casa de um fazendeiro amigo. E lá ele viu um escravo sendo maltratado. E chamou o seu patrão, o seu amigo, e disse, olha, você quer me vender aquele escravo ali? Eu compro ele. E vendeu, ele comprou o escravo. Depois que ele comprou o escravo, ele chamou o escravo e disse, olha, vem aqui. Eu te comprei. Você agora me pertence. Você agora é meu. Mas é o seguinte, eu estou de viagem. E você vai ficar aqui por enquanto. Quando eu voltar, eu te pego e levo para minha fazenda. E tem uma novidade para ti, uma surpresa para ti. Você vai ser meu filho e não mais escravo. Chegando lá na minha fazenda, você não vai ser mais escravo. Correto? Mas por enquanto eu vou deixar você aqui e até que eu volte dessa viagem. Tudo bem. Suspirou fundo, ficou feliz da vida, mas o novo dono viajou. Diz, me aguarde. Algum tempo depois ele voltou, mas quando voltou, viu o escravo maltratado. O ex-dono, sabendo que o escravo não mais lhe pertencia, começou a maltratá-lo, a puxar por ele, botar para serviço pesado, dando mal vida para ele, fazendo tudo para aproveitar o máximo que podia daquele escravo que já havia vendido. Não era mais dele. No entanto, estava no terreno dele ainda, na propriedade dele. Isso ilustra justamente o que acontece entre Deus e nós, seus filhos. O inimigo se usurpou desse planeta, se fez dono daqui, se instalou aqui nesse planeta e fez o seu trono aqui, e a função dele é criar problema para as pessoas. Maltratar as pessoas. Mas Deus, nosso Criador, que vendo os seus filhos rebeldes que se afastaram dele, mas Deus continua amando, Deus amou o seu mundo de tal maneira que mandou o seu filho para vir resgatar o ser humano. Então ele nos comprou com o seu próprio sangue, preço precioso, incalculável, e pagou na cruz.
e ofereceu essa mensagem de salvação e libertação para todos quanto crê. Essa mensagem é oferecida ainda hoje. O Evangelho é uma oferta de perdão, é um convite para o pecador rebelde que está do lado do inimigo, que Jesus Cristo está chamando de braços abertos, e aquele que vem de mim de modo algum lançarei fora. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Esse é o convite que está sendo estendido a toda a raça humana. Aquele que vai a Jesus Cristo é aceito como filho, é perdoado, torna-se uma nova criatura, é um novo ser. Cristo faz uma transformação na sua mente, dá a ele uma mente com clareza para ele saber discernir entre o certo e o errado, e dá-lhes o poder de obedecer a Deus, torna-se um filho obediente a Deus. Mas você ainda não foi para o céu, eu ainda não fui. Estamos aqui ainda no terreno do inimigo. Estamos no terreno do inimigo que ele se usurpou, o planeta Terra. E o inimigo sabendo, assim como o fazendeiro que vendeu o escravo, o inimigo sabendo que você, o filho de Deus, não pertence mais a ele, mas ainda está no terreno dele, o inimigo vai fazer o máximo para perturbar, criar problema, para machucar, ofender esse servo que não é mais dele. É filho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo João disse nesse texto aqui, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. E quando isso não se manifestar, nós estamos aqui no terreno do inimigo, sujeito a passar por doença, é por isso que o servo de Deus também morre de Covid, morre de câncer, morre de acidente, enfim, de doença. É assim, por isso que o servo de Deus também sofre. E Jesus Cristo não prometeu mar de rosa para ninguém aqui nesse mundo. Ainda que alguns charlatãos por aí andem oferecendo uma vida de mar de rosa, de riqueza, de bênção, só bênção. Isso é uma história furada. Jesus Cristo prometeu voltar. Dizer, você é meu filho agora, foi resgatado, mas eu vou para o Pai, eu vou para junto de ti, Pai Santo. Diz, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a grande promessa que temos. A Bíblia é cheia dessa promessa de que Cristo vai voltar em cima para nos buscar. Somos filhos de Deus, mas estamos aqui sofrendo das consequências do pecado. Mas em breve ele virá. Quando ele voltar para buscar, para nos buscar, aqueles que aceitaram essa oferta de perdão, de graça, aqueles que desenvolveram uma vida de harmonia com ele, procuraram servi-lo por amor, embora ele salvando do pecado, dando-nos a liberdade, vocês estão livres do inimigo, assim como o patrão lá o salvou, comprou o escravo e deu liberdade a ele. Cristo nos libertou também das garras do inimigo, mas o inimigo continua perseguindo, continua no terreno dele, continuamos no terreno dele. E em breve ele vai nos buscar. E muito breve vai se concretizar a grande promessa que está escrita no 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Isso vai acontecer na volta de Jesus. E aqui o texto diz o seguinte, capítulo 15, 1 Coríntios, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Amém? Que Deus seja louvado. Essa é a grande promessa. Cristo virá. E quando ele vier, vai transformar o ser humano que está hoje cego, aleijado, doente, velho, mortal, num corpo incorruptível, corpo que não se corrompe mais, que não envelhece mais, não fica mais doente. Essa é a grande esperança. É a maior esperança do universo, a maior esperança do planeta. E o meu convite, olhe bem pertinho de mim, chega bem pertinho aqui, como diz o Luiz Gonçalves, olhe para mim. Você já se rendeu a Jesus Cristo? Você já se tornou filho de Deus? Você já pediu perdão, reconheceu a sua situação de pecador separado de Deus e já foi a Ele em busca do perdão, recebendo o perdão de graça em Jesus Cristo? Você está vivendo hoje, mostrando para o mundo que você é uma nova criatura, que você está servindo a Deus, servindo a Cristo, tendo Ele como Senhor da tua vida?
o teu guia, o teu tudo, está vivendo para a honra e glória de Deus e anunciando essa mensagem para os outros. Pois bem, se você está assim, parabéns. Mas se você ainda vive seguindo os seus instintos, natureza carnal, ainda fazendo as coisas que agradam o inimigo, anda longe de Deus, o apelo que eu te faço é esse. Vá a Jesus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Ele nos ama, Ele te ama. Ele quer apagar teu mal passado, fazer de você uma nova criatura. Ele tem um lugar preparado para nós melhor lá no céu. Mas para que você more com Ele no céu, é preciso que você o aceite aqui, é preciso que você ande com Ele aqui. Primeiro se torne filho de Deus aqui, certo? E muito breve, quando Ele voltar para buscar os seus filhos, Ele vai lhe dar o galardão da vida eterna e vai fazer de você uma nova criatura. Aliás, vai transformar o seu corpo físico, porque o corpo, caráter, ele transforma hoje, na hora que você se rende a Ele. Na sua vinda, Ele vai transformar só o corpo físico. O homem voltará a ser igual a Adão antes do pecado, certo? Voltará a ser a semelhança de Deus, porque o homem foi criado à imagem de Deus, o pecado deformou essa imagem, levou a doenças, os sofrimentos, enfim, a velhice, a morte, mas mediante a volta de Cristo, o homem será restabelecido e voltará de novo a ser a imagem de Deus para sempre. Então que Deus nos abençoe. Vai a Cristo hoje. Eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas que eu não conheço, mas eu quero ver você no céu. Quero dar um abraço no céu. E lá dar um abraço em Jesus Cristo e dizer obrigado, Senhor. Vamos lá? Enquanto lá. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. E se você quiser fazer parte do meu canal, é João da Cruz Torres. Então, Deus abençoe. Até lá.